Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Vamos ler juntos, livro de Levítico, capítulo 20, versos de número 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos santos. Deus nos salvou em Cristo Jesus para que vivamos uma vida nova na presença dele, com novos valores, com novas atitudes, com novos propósitos, com novos pensamentos. Deus nos salvou para que a realidade eterna, a realidade do céu, encontre lugar em nosso coração e o nosso caráter e todas as nossas obras e atitudes possam ser transformados pelo poder do Evangelho. Dessa maneira, Deus nos chama a viver uma vida irrepreensível na sua presença. É bem verdade que muitas vezes não sabemos qual é a vontade de Deus para aspectos específicos da nossa vida. Mas com relação à nossa vida moral e espiritual nós sabemos. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus não nos chamou para a imundície, mas Deus nos chamou para a santificação. É isso que nós lemos na palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 3 e no verso 7. O chamado de Deus para que vivamos uma vida santa na presença dele. Deus é tão bondoso que para cooperar com esse desejo do coração dele para conosco, ele providenciou a Bíblia, a sua palavra. Na sua palavra, na palavra de Deus, nós encontramos o registro de tudo aquilo que Deus quer que façamos e da maneira como ele quer que vivamos. É por essa razão que nesse texto que nós lemos, o Senhor nos exorta da seguinte maneira. Ele diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. A palavra de Deus é um instrumento que Deus providenciou para o nosso benefício e é um instrumento que ele usa para a nossa santificação. Por isso que Jesus, lá em João 17, ao orar pelos discípulos, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É pelo conhecimento da palavra de Deus e pela obediência à palavra de Deus que nós crescemos em santidade na presença de Deus. Por isso o Senhor nos exorta a que nós guardemos os seus estatutos, que nós os conheçamos, que nós os gravemos na tábua do nosso coração e que nós possamos cumpri-los. Porque a bênção de Deus não é dada àquele que sabe os mandamentos, mas é dada àquele que obedece aos mandamentos. Deus quer a nossa santificação. Agora, nós devemos entender uma verdade que está junto a essa. A nossa santificação é fruto da ação de Deus em nosso coração. Deus quer a nossa santificação, mas é preciso que não nos esqueçamos que a santificação não é algo que alcançamos com a nossa própria força. A santificação é fruto da graça de Deus que opera em nosso coração e o transforma. Olhe como esse texto que lemos em Levítico 20 termina. Ele diz assim: eu sou o Senhor que vos santifico. O Senhor Deus providenciou a palavra como um instrumento para guiar-nos no caminho da santificação. Agora é o próprio Senhor Deus, pelo seu Espírito, que desperta em nós o desejo de estudar a palavra. É o próprio Senhor, pelo seu Espírito, que nos estimula a ser zelosos no estudo da sua palavra. É o próprio Senhor, pelo seu Espírito, que ilumina a nossa mente para que conheçamos a palavra. É o Senhor, pelo seu Espírito, que nos concede o desejo de obedecer a palavra. É o Senhor, pelo seu Espírito, que atua em nosso coração, que nos dá poder para colocarmos em prática os ensinos da palavra. É o Senhor, pelo seu Espírito, que desperta em nós o desejo de viver uma vida nova para a sua glória e para o seu louvor em cada dia da nossa vida. Meu amado,
que possamos viver uma vida santa diante de Deus e para a glória de Deus. Que possamos ser sensíveis à voz do Espírito, que nos chama a cada dia caminharmos em maior obediência e submissão a Deus e a sua vontade. E que dessa maneira, guardando os mandamentos de Deus e cumprindo-os, e vivendo sob a influência santa do Espírito de Deus, possamos perceber quem é o Senhor, o nosso Deus, aquele que nos santifica a cada dia, tornando-nos pessoas mais e mais semelhantes a seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe.